Hoje é dia do consultório do Tribuno e tá chegando o carnaval. Chegando o carnaval, muitas vezes você tá aí meio que indisposto, né? Às vezes quer sair, quer tomar uma cervejinha, quer tomar uma, mas quando começa a beber, de repente bate aquele fracasso, ressaca por cima de ressaca. Você sabia que tudo isso tem a ver também com a sua alimentação? Por isso, nós vamos receber hoje aqui o nutricionista Dr. Joaci Barros. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Como é que vai? Muito bem. Tá tudo tranquilo? Maravilha. Para quem está em casa agora acompanhando o nosso programa, que pretende pular, dançar, brincar e tomar uma nesse carnaval. Dicas de alimentos que podem ajudar para você ter mais disposição. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Bruno. Então, alimentação é a base de tudo, né? E eu acho que a palavra-chave quando a gente está falando de folia, de carnaval, se você não quer ter problemas maiores no dia seguinte ou nos dias seguintes, porque o carnaval é uma festa muito extensa, são muitos dias de farra, é muita folia, né? Muita bebida. Então, a gente tem que se preparar para que o nosso corpo consiga dar conta de todo esse esforço que está acontecendo. Então, para evitar os problemas, por exemplo, com a ressaca, que é muito comum nos dias depois de tanta extravagância, a gente tem que garantir alguns pontos. O principal é isso aqui que a gente está fazendo, hidratação, né? A ressaca é um conjunto de sintomas que o nosso corpo apresenta justamente por conta de todo esse excesso. O álcool, ele é um tóxico no nosso corpo. Então, o rim, o nosso fígado, que trata de limpar tudo isso que está acontecendo, ele para o processo para cuidar desse tóxico que está dentro do nosso corpo. Então, muitas funções desses órgãos, eles param de estar acontecendo justamente porque a atenção está voltada para tratar esse tóxico. Então, a hidratação, ela vai garantir que os nossos órgãos funcionem de uma forma melhor. Então, não tem um segredo para você ficar muito rapidamente curado de uma ressaca. A gente tem que tratar os pontos, né, os sintomas que a gente está sentindo, para tentar amenizar todos eles. Então, o primeiro vai ser a hidratação, porque o nosso corpo precisa repor a água que perdeu. Durante esse processo, é inibida uma enzima que justamente faz com que o nosso rim pare de absorver a água e justamente faz com que o nosso corpo perca mais água. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carnaval, com o calor que está fazendo, com muita gente aglomerada, ou seja, você vai transpirar mais, o álcool vai fazer com que você perca mais água, então a gente precisa repor. Algumas dicas durante essa farra, é que a gente consiga ingerir vários copos d'água entre esses drinks, porque vai ajudar o nosso corpo a se restabelecer no dia seguinte. Então, uma alimentação leve no dia seguinte também é muito importante, com frutas, ricas com água e tudo mais, também vão ajudar a repor essa hidratação. Até porque, assim, o fígado, ele para de liberar o açúcar que o nosso sangue precisa para tratar da questão da toxicidade do álcool. Então, a gente começa o dia de ressaca com muito enjoo, com muita fraqueza, justamente porque o nosso corpo está lutando. Enquanto você está dormindo ali, antes de acordar, o corpo está lutando para colocar os níveis de açúcar necessários para que o corpo funcione. Então, a gente precisa, sim, se alimentar no dia seguinte e, se possível, durante a festa, durante a farra, comer alguma coisa. Então, beber de barriga vazia vai potencializar ainda esse efeito de ressaca. Para quem sai para a festa e quando chega muitas vezes no local, muito comum você... Eu estou empachado, estou com minha barriga cheia e tal, não estou conseguindo beber, estou conseguindo nem pular direito dessa porque eu estou empachado. Quais são os alimentos que provocam mais isso? Na linguagem popular, as pessoas falam empachado, barriga cheia. Então, geralmente, alguns tipos de alimentos, eles eles promovem justamente um processo de gaseificação no nosso trato gastrointestinal. Então, por exemplo, repolho, feijão. Uma dica, por exemplo, a dona de casa já deve saber muito bem disso, que tem que deixar o feijão de remolho para trocar aquela água ali, porque o feijão vai soltar o gás na água e vai trocar, né? Então, assim, alguns alimentos promovem essa produção de gás no nosso estômago e a gente tem que evitar para fazer com que isso funcione de uma forma melhor. Para quem está em casa agora nos acompanhando, chegando o carnaval, nós estamos recebendo o Dr. Joaci Barros, que é nutricionista, está aqui conosco falando sobre diversos assuntos relacionados principalmente à alimentação. Existe algum tipo, vez por outra eu vejo na internet,
algum tipo de suco milagroso para você tomar no dia seguinte, para curar a ressaca, algum tipo de caldo. Tem um tal de cabeça de galo que a turma toma no dia seguinte aí. Isso levanta mesmo e tira a ressaca, velho? Então, o segredo está justamente assim. Quando você fala de suco, o suco é feito com água e é justamente o que o nosso corpo precisa. Então, além dos minerais e das vitaminas que as frutas vão fornecer, tem água. A gente precisa hidratar o corpo no dia seguinte. E por conta da reposição do açúcar no sangue, a gente precisa se alimentar. Então, aquele enjoo que você tem e muitas vezes no dia seguinte não consegue comer nada, a gente tem que tentar comer alguma coisa. Então, o caldo milagroso aí, que é quentinho, um pouquinho apimentado. Então, a pessoa consegue comer, então vai ajudar justamente porque o nosso corpo precisa comer alguma coisa. A gente precisa se alimentar para repor a energia que o nosso corpo precisa. O famoso tira-gosto, tomar uma com tira-gosto. Tem algum tira-gosto que é mais ideal para você? Rapaz, esse tira-gosto aqui é o melhor que tem, o mais que combina mais para você combinar ali o álcool com a alimentação. Então, é importante você fazer o consumo de qualquer alimento durante isso. Então, evitar, na verdade eu diria que se a gente evitar os mais gordurosos, uma carne muito gordurosa, as refeições assim mais pesadas, vai facilitar o nosso dia a dia. Então, se você puder investir numa proteína leve, um franguinho a passarinha, a gente hoje tem várias formas de fazer sem precisar ir para o óleo, uma carne mais magra, um churrasquinho, né? Se esse churrasquinho tiver acompanhado com uma farofinha, um vinagrete, ou seja, você está dando insumos para o teu corpo metabolizar enquanto você está fazendo a ingestão de grande quantidade de álcool. Para você ter uma ideia, uma lata de cerveja, 2 latas de cerveja ou uma taça de vinho tem em torno de 10 gramas de álcool. Então, quando você toma uma lata de cerveja, 2 latas de cerveja ou uma taça de vinho, o teu corpo precisa de 1 hora para metabolizar esse álcool. Só que na farra a gente não toma só uma lata, 2 de cervejas dentro de 1 hora. Então isso vai acumulando no nosso corpo. A gente precisa ajudar com a água e dar um espaço maior entre os drinks. Para quem está em casa agora, a gente queria fazer uma outra pergunta para finalizar, que é sobre a importância de 3 itens fundamentais e que muitas vezes as pessoas fogem. Queria que você falasse da importância deles. Mais uma vez, reforçando a importância de tomar água para alimentação e frutas e verduras. Tem gente que não faz uso de nada disso. Qual a importância para a alimentação desses 3 itens? O nosso corpo, para funcionar, ele precisa de vários elementos. Quando a gente fala de uma alimentação rica em frutas e verduras, todas elas vão nos fornecer vários micronutrientes, vitaminas, sais minerais, que vão fazer com que todos os órgãos do nosso corpo aproveitem e funcionem de uma forma melhor. Então, tudo que vem da natureza, tudo que a gente consome de forma natural, diretamente vai estar nos fornecendo nutrientes para fazer com que o nosso corpo funcione bem. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma doença, as nossas células de defesa precisam da vitamina C. Então, para que os glóbulos brancos, que são as células de defesa, eles se multipliquem e estejam prontos para enfrentar uma doença lá na frente, a gente tem que ter um consumo moderado de vitamina C diariamente. Muitas vezes a pessoa toma um suco de laranja, de limão, quando está gripado, né? É bom? Mas o ideal é que você venha fazendo esse consumo diariamente, sempre. Porque quando acontecer de você passar por um problema de doença, o teu corpo já tem aquela defesa. Então, tudo que a gente consome em frutas, verduras e legumes está fornecendo um nutriente importante para o nosso corpo funcionar de uma forma melhor. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e boa sorte, tá bom? Yeah. Olha, nós